Galera, vamos conversar então sobre tipos de democracia. Vamos lá. Então temos tipo representativo ou indireto, semidireto e a direta, ok? Lembrem-se, a gente fala da democracia representativa, isso não significa que nós só temos a existência da democracia representativa. Esses tipos aqui, eles vão acontecer simultaneamente hoje, tá? E em diversas situações, como a gente vai ver. Mas o que orienta a adoção desse tipo ou desse tipo aqui, enfim, é geralmente a quantidade de pessoas envolvidas no processo decisório, né? Que está relacionado, por exemplo, aonde elas estão, né? E também a quantidade de problemas. Então, por exemplo, se eu tiver um pequeno grupo de pessoas, por exemplo, a sala de aula de vocês, que precisa decidir a cidade para onde vai viajar lá na formatura do terceiro ensino médio. Então eu tenho aí mais ou menos 30 e poucos pessoas que precisam resolver apenas um problema. É muito mais provável que vocês vão decidir isso de uma maneira direta. Simplesmente vocês vão discutir, formular um conceito, formular uma lei, certo? A partir da discussão e a partir dessa lei formulada, vamos para, sei lá, Cuiabá, enfim. A partir dessa lei, vocês vão executar, certo? Seria um exemplo de democracia direta. Só uma pequena reflexão. Se chegar alguém nessa situação e falar assim, eu mando porque eu sou mais rico e eu decidi que todos nós vamos para Hong Kong na viagem de formatura. E acabou. Se isso acontecesse e todo mundo acatasse, seria uma decisão ligada à plutarquia que a gente falou antes. Não seria uma decisão democrática, tá? Possível de acontecer? Possível. Geraria muita felicidade para os envolvidos? Fica essa pergunta. Bom, mas vamos continuar. Então, na democracia direta, eu tenho menos pessoas, ok? Todos vão votar na decisão em si. Então, assim, você levanta a mão e fala, eu acho que a gente tem que ir para Fortaleza. Eu acho que a gente tem que votar para tal pessoa. Eu quero votar naquele cara ali como presidente, certo? Seria uma questão direta. Eu não vou votar em ninguém que decide para mim. Eu voto direto na decisão. Essa decisão ela vai ser anotada. Anotar significa virar lei, né? Vir escrito, vir externo aquelas pessoas. E aí depois ela vai ser executada. Isso acontece nas assembleias. Semidireta é um meio termo aqui, né? Uma passagem que a gente vai ter para representativa. Então, eu tenho uma ideia de representação acontecendo, então um pedacinho da de cima vem para cá também, a gente já vai falar da de cima, mas um pedacinho da direta também sobe. Então, por mais que eu tenha pessoas que me representam no processo político, no processo decisório, eu também vou ser consultado. O povo também vai ser consultado. As formas mais comuns que a gente tem, né, é o plebiscito, que vai perguntar para o povo se eles desejam que determinada lei seja feita antes de fazer a lei. O referendo é depois que a lei já está pronta, pergunta se está tudo bem com ela, se concordam e se todo mundo referenda, ou seja, assina embaixo aquela lei. E a consulta pública, né? A consulta pública, se vocês acessarem o site da Câmara dos Deputados agora, por exemplo, vai ter um monte de consulta aberta. São os deputados perguntando para as pessoas, e aí, o que vocês acham disso? Acaba acontecendo durante a criação da lei, né? É possível, claro, hoje com a internet, enfim. Por último, democracia representativa. Na representativa, gente, isso é muito importante, vocês já são ou serão eleitores em breve. Temos que procurar pensar o voto como uma expressão do eu no outro. Quando a gente vota, a gente está dizendo que aquela pessoa na qual a gente está votando, ela me representa, ela é parte de mim, é quase como um casamento. A gente pode pensar o voto como quase um casamento. Pelo menos deveríamos pensar assim, porque é muito importante dentro do sistema democrático, que é o que a gente tem. Por isso que a gente tem aquela frase, né, do me representa, não me representa. Significa que você tem uma aproximação
de consciência, de valores, de ideias com aquela pessoa. Ou você vai ter um distanciamento e aí você não vai votar nela, né? Bom, o que a gente tem de principal tipo dentro da ideia da democracia representativa? Nós temos a representação fiduciária, fiducia, para vocês terem uma ideia, em italiano significa confiança, né? São pessoas que a gente vota nelas e aí elas são mais livres para agir. Elas sempre e necessariamente têm que agir em nosso nome, certo? Em nosso nome. Porém, elas não precisam todo momento ficar pedindo autorização, ficar vendo o que as pessoas estão falando ou não, certo? Elas são mais livres nesse exercício, porque nós depositamos através do voto uma noção de confiança nelas, tá? É o que acontece, por exemplo, com os cargos ligados ao poder executivo. Outra possibilidade de voto dentro da democracia representativa é a delegação, onde a gente tem a ideia de que as pessoas que são votadas, elas não são tão livres assim. Elas estão lá para ser porta-voz das pessoas que votaram nela, certo? Daquela região que a elegeu. Então elas não podem sair muito do que elas estão ouvindo das pessoas que votaram nelas. Elas são menos livres, por exemplo, né? É o caso do legislativo. Os deputados, de uma maneira especial, eles são as figuras mais próximas do povo. Tem que ser as figuras mais próximas do povo. E aí, por isso que eles têm que sair de Brasília, né? Hoje tem internet, mas enfim, poderiam também, devem, né, eventualmente vir para os lugares de onde eles foram votados, das regiões da onde eles saíram, para falar com a galera e falar assim, o que a gente está precisando aqui? Eu vou lá para Brasília tentar trazer uma emenda para cá, o que a gente está precisando, o que vocês estão pensando sobre as coisas, como eu devo votar lá nas decisões dentro do plenário da Câmara. Bom, e aí, pessoas, pensem nisso. Não significa que somos uma democracia representativa, isso somos porque nós temos muitas pessoas, um território muito grande e muito problema para resolver. Se fosse resolver tudo o que acontece em Brasília de uma maneira direta, imagina assim, tipo, 200 e tantos, 10 milhões de brasileiros levantando a mão, né? Tipo, galera, vamos contar. Para decidir uma coisa ia demorar muito tempo. Por isso que a gente criou esse sistema. Mas esse aqui não mata esse aqui não mata esse, certo? Sempre relacione isso com a quantidade de pessoas envolvidas. Obrigado.